quando chegar a hora, vos lembreis de que vos anunciei e não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. compassivo. Olha só o que é que Jesus ainda disse para nós. Mesmo, todo o ensinamento de Jesus, Jesus foi falando todos os acontecimentos e ele disse, eu não disse antes a vocês essas coisas porque eu estava com vocês. Vocês estavam a me ver? Vocês estavam a conviver comigo? Imagina, idolatram, se nós convivemos com Jesus, ele não vai precisar falar daquilo que vai acontecer, porque ele ainda está conosco e ele vai fazer as coisas acontecer. Só que quando ele vai, ele passa a falar, porque agora ele já não está mais Jesus não veio trazer e é isso que Jesus diz para nós. Que agora ele está mostrando o que acontece, porque ele não está mais conosco. Mesmo as pisaduras de Jesus mostrando que temos aquela mulher fé nessa palavra, acreditamos nessa palavra, derramando porque perfume, quem falou foi Jesus, mesmo não foi ninguém que está falando. Todos foi o contra ela e que dizer falou tudo isso que dava para os está pobres, escrito aqui, isso não aconteceria. nesse trecho da palavra de Deus. E em toda não porque Judas era o traidor, não. De Jesus. Era porque hoje, não era para acontecer também, que ela derramasse o perfume. Que tem uma mulher por nome Lídia. Mas Lídia pela palavra, é uma mulher que tudo acontece. Foi ouvinte a palavra tem poder. Da palavra de Deus. Se você umas mulheres coloca em determinado lugar, um pé à frente, de hoje, né? Vai dizer aqui sem saber escolher onde pisar, acontece algo errado. Paulo falar da palavra acontece de Deus. algo e essa palavra vai insatisfatório para você, vai transformando, acontece e ela vai se enchendo inexperiência, acontece e ela vai desejando descuido, vivenciar essa palavra. E o que acontece? Deus colocação vai lá devagarzinho e transformando o seu coração. Apostas erradas. Abre a porta do seu coração para que Deus entre mesmo e você transforme tendo todo o ensinamento e ela vai depois com Paulo, até sua família, mesmo tendo ensinamento com Pedro, chega. mesmo e tendo ensinamento sobre quem era Santo, a crença de Jesus, quem era a posição de Jesus, se era mestre, se era o centro, pessoa de se era sua casa que tenha fé, o rei que dê Jesus. Testemunho, que confie na graça de Deus, transforma a sua família. Meu irmão e minha irmã, vulgar, nós filhos e filhas de Deus, que somos ouvintes, hoje que somos leitores, uma jovem, que buscamos sexo masculino, a palavra de Deus sexo todos os masculino, dias, sexo Deus feminino, sempre vai nos dar essa graça. De são que a sua fontes palavra de renda na vida do pai e da mãe. Para que depois aqueles que estejam ao nosso derredor esquecem de quem eles são, eles acabam se corrompendo de imediato. Não, eles que trazem a juventude para o pai, para a mãe, de ser pai e ser mãe, se tornando mas a minha vida todo dia é um processo de responsáveis. Mudança. A mudança é diariamente. O que você mais consome, não, porque nós somos humanos. É quem você vai se tornar. A graça de Deus vai sendo derramada na nossa vida. Não é porque você tem uma posição eclesiástica, não é porque você é um político famoso e vamos tem deixando Deus agir na nossa vida e nós vamos compreensão que os seguidores que você segue podem lhe trazer na nossa vida, que é o normal de nós justiça, mas de Deus, isso não acontece. Ser transformados. Todos os seguidores de Jesus, eles passam a ser errados na forma humana. Coração sendo transformado pela graça a humanidade, de Deus. A gente vai ouvir mais uma canção se você, já preparada pelo seu Edmilson, ou eu, e a gente volta já. Se você ou eu quer uma escolha, não seja aquela que coloca a satisfação em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar. Quando você vê uma criança e vê ela bem, é porque os pais não pecaram. Não é porque a palavra se cumpre da forma maldição. Não é assim. A escolha de você ser um lado direito ou um lado esquerdo na política, se é uma escolha de você ser de Jesus ou ser de uma igreja A ou B ou C, não importa.
E isso acontece, mesmo assim você seja jurídica, mesmo assim você seja autônoma, não como você fosse investir seu dinheiro em uma casa, colocando em primeiro lugar que você colocar lá dentro. Não. É para quem você vai olhar, para quem você vai ouvir, para quem você vai falar. Dentro do que você formula no seu coração é o que sai pela sua boca. É a transformação da água para o vinho. O sangue que Jesus derramou na cruz é como fosse o mar aberto. Quando Jesus disse que aquietai mar, aquietai vento, era para que o homem ouvisse a palavra dele, não para que viesse descrer se ele era o Filho de Deus. E hoje acontece isso. Quando uma criança pede ao pai, pai, me dá tanto, e ele dá um valor que seja para você gastar, qual for o valor, isso desaparece na vida da criança, porque ela não sabe o que é o valor do suor ainda. Mas se for entregue para Jesus da forma que o pai, quando der para o filho e o filho agradecer, qual idade seja, qual nível de classe seja, A ou B ou C, D, porque Adão, mesmo ele dizendo, foi a mulher que tu me deste que me fizesse pecar, ela que comeu do fruto, ela que me deu. Não é um casamento que você vai ganhar um negócio, não é com seu emprego que você vai ganhar o seu salário, não é com seu ministério que você vai ganhar a salvação. Eu, quando me converti em 2014, eu ainda tinha uns porquê na minha vida ainda. E eu não via Jesus da mesma forma que eu vejo hoje. Não é porque eu não conhecia a Bíblia de cabo a mentira, de verdade a salvação. Não. É que eu sabia que eu tinha que passar pela aprovação. E a aprovação não é eu pensar que por eu ter o pão de cada dia, eu posso me ajoelhar em qualquer lugar, eu posso entrar e bater na porta de um vizinho, da vizinha, que eu posso chegar na esquina e falar sobre Jesus. Isso não acontece. Isso não aconteceu em nenhum lugar. A comunidade, ela não é feita por obras de homem, ela é feita por obra de espíritos ou carnais ou espirituais. A lei não se cumpre conforme eu me batizar e já ganhar um salário. Eu tenho que entrar no meio da multidão, clamar por Jesus, e mesmo que eu caia, me fira, eu tenho que tocar nele para ser curado. A minha mãe não foi me visitar quando eu estava lá, quando eu estava me convertendo, a Denise. E eu passei, e ela chegou para mim, uma irmã da igreja, chegou para mim e disse, os irmãos querem que você seja evangélico, querem que você seja cristão. Aí eu não, eu uso droga, eu sou bandido. Aí, de forma de 3 motivos, eu me congelei e me esfriei ao mesmo tempo. Estava convertido. Comecei a ler a Bíblia e aquele negócio remoendo dentro do meu coração. Eu vou sair, o que vai acontecer? E com 1 ano eu fui para o hospital, me curei, mas
um ano me prenderam de novo, passei 2 anos preso. Foi aí que a tradição se cumpriu. O homem pode odiar, mas sem um amor nada adiantaria. Que valor tem você olhar para a face de uma pessoa na rede social, em qualquer canal, em qualquer meio de comunicação, e não saber se revelar para aquela participação, aquele conteúdo que você gerou, que você está consumindo. E mesmo assim que Deus diga, eu sou convosco. O seu coração possa ser. Mesmo que Deus diga assim, eu sou convosco. Você pode esquecer ela, a criança. Pode esquecer do motivo que passou a existir. Mas isso é para acontecer. Acontecemos hoje e escolhemos hoje uma forma de chegar mais perto de Deus. Na igreja que eu frequento, são poucas pessoas que passaram o que eu passei. São poucas, mas são muitas as pessoas que escolhem entender a Bíblia Sagrada. Abrir ela em casa, abrir ela no escritório, abrir ela na rua, sozinho, no banheiro, no trabalho, no set, na gravação, no ao vivo. E mesmo que esteja um rei governando, vai ser Jesus que vai substituir ele ou ela. Mesmo que o provérbio diz, eu não sei qual o provérbio, mas o provérbio diz assim: o conselheiro de um rei é como uma fornalha que aquece e transforma e junta a prata com o ouro. O conselheiro do bem agrada ao rei. E é assim que acontece. Você pode dizer: aquela pessoa me traiu, ela me trata mal, mas é porque você não conhece ela da forma que ela quer, da forma que ela pede, da forma que ela te vê, ou porque você enxerga só o seu querer dentro do seu ego, da sua cabeça, entendeu? Na sua mente existem vários circuitos que levam uma corrupção, uma morte e uma salvação. Mas estes 3 pilares não é só o Senhor, Jesus e o Espírito Santo. É você ser uma mulher, um homem de Deus, se comprometendo que mesmo com a adversidade, mesmo com o advento de Jesus, mesmo com a palavra universal, mesmo com o mundo sendo um mundo que tudo que você consome é mundialmente colocado e visto como errado, como quem é esse? Quem é essa? Que compromisso ele tem com Jesus? Que compromisso ele tem para falar sobre tal forma de pisar na água, tal forma de se entregar a Jesus, atravessar o mar, conhecer que
que tocar na barra de Jesus é acreditar que Jesus pode falar com você. É acreditar, é confiar que o Espírito Santo pode tocar você algumas vezes e ele pode voltar para você e te curar, te libertar. E quando eu fui perceber, eu já estava no caminho de Jesus. Eu olhava para uma garota, olhava para um garoto e via que eles eram diferentes, mas era o mesmo ideal, a palavra idônea. E no coração bombeia o que você mais quer, o que você fala que você quer. Se você diz assim, hoje eu quero falar sobre o amor de Jesus, mas eu não estou compreendendo o porquê que eu não tive essa colocação em mim. Eu quero falar, eu quero pedir um anel de prata, comprar um anel de prata, comprar um canal e falar sobre o amor de Jesus. Ser compreensivo com um povo que algumas vezes é desonesto, é sem fidelidade, entra dentro de casa, não fala com o filho, não fala com a filha, e algumas vezes é doente, ela é doente também. De uma forma que se coloca para aprender com antes e com depois. E mesmo que chega um presidente e fala para você, vamos entrar num acordo que tal fórmula vai ser colocada para ser transformada em poucas palavras, mas em anos prósperos. Não é chegar e falar, eu tenho tantos na minha conta, gaguejei agora, eita. Eu tenho tantos milhões na minha conta, tantos milhões na minha conta, eu posso gastar em tudo que eu quero, mas não sabe onde está a sua verdade. Se é numa cidade, algumas vezes, se é na casa do Senhor, e não dá lugar ao novo. Essas pessoas, por exemplo, idosas, elas não dão lugar ao novo. Os anciãos, as anciãs, elas não aceitam as coisas novas. Enquanto eles não compreenderem o que Jesus fala verdadeiramente, e o que em Apocalipse fala que 24 anciões é basicamente 24 dias da mulher menstruada e você sem entender nada do que ela tem para se referir a você. A mulher passa 8 dias menstruada, o homem passa um mês trabalhando e recebe no final do mês, e aquela mistura, aquele mesclado fica como tivesse a água misturado com lama. E eles não conseguem mergulhar dentro os dois juntos. Por quê? Porque ela não está entrando na casa dele e ele não está sendo limpo com ela. Isso é uma verdade hipócrita para mim. Por mim é hipócrita. Porque eu não posso chegar em um oceano e dizer aqui é meu. Eu não posso chegar para um lugar e dizer, se você passar aqui você morre. Isso não acontece no ambiente de Jesus. Isso não acontece na escola, que quando pode ser uma particular ou uma pública, ou uma faculdade, quando você entra satisfeito do que vai ser cumprido ali. Mas quando você sai, você sabe, eu sei disso. Quando você sai se perguntando que motivo, que ensino eu estou fazendo com isso, o que eu vou fazer com isso.
Isso é uma pergunta para mim agora. Aí eu escolho um cara de 58 anos e ele tem escolaridade comum, faculdade comum, ensinos que é católico, romano, grego, e entende que mesmo que ele chegue nos 99 anos, ele possa ser presente, não como um ancião que nega, não como uma anciã que nega quem ele é, quem ela é, mas negar o mal, negar o Satanás algumas vezes. E pela idade, não é uma escolha que eu tenha 80 anos e venha morrer com 90. Daqui a 10 anos, em 2035, eu venho dizer: poxa, eu ganhei na loteria, tenho uma mansão, tenho 3 carros, mas eu só saio quando ela deixa. Ele só sai quando vai os dois juntos. Isso não é uma coisa idônea. Não é uma coisa que se diga humanidade. Isso é uma coisa disfarçadamente disfarçada com a capa, com a máscara de que não é cristão, de que não é serva de Deus. É só isso mesmo, boa noite. Eu vou postar esse vídeo lá no YouTube, fazer um reels também no Instagram e no TikTok. Boa noite. A paz de Cristo.